Você conhece ou já ouviu falar em El Salvador? Localizado na América Central, El Salvador é o único país da região que não possui litoral no Mar do Caribe, sendo o menor país da América Central continental. Seu território limita-se com Honduras, Guatemala e o Oceano Pacífico. É um país densamente povoado, onde a população, em sua grande maioria, é mestiça entre índios e espanhóis. El Salvador foi conquistado pela Espanha e tornou-se independente em 1821. Logo após isso, entrou para a Federação Centro-Americana. Durante o século XX, El Salvador foi regida por uma série de presidentes militares, entre eles Maximiliano Hernández Martínez, ditador que realizou o golpe e ficou durante 13 anos no poder. Atualmente, o país é uma república democrática representativa presidencial, na qual o presidente é chefe de Estado. O atual presidente de El Salvador é Nayib Bukele, eleito em 2019. A economia do país é a terceira maior da América Central, logo após Costa Rica e Guatemala. Além do café, outros produtos agropecuários também têm grande relevância para a economia, como o açúcar, arroz e o feijão. Os principais produtos de exportação são o camarão, café e principalmente a cana-de-açúcar. Segundo dados da ONU, quase metade dos habitantes de El Salvador vivem abaixo da linha de pobreza. Estima-se que 10% dos salvadorenhos estejam subnutridos. A taxa de mortalidade infantil é de 20 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, e o analfabetismo atinge 18% da população. Algumas curiosidades sobre o país é que no dia 8 de junho de 2021, El Salvador tornou-se o primeiro país a declarar o Bitcoin como moeda de troca legal. O nome do país reflete a forte tradição da prática local do cristianismo, sendo, para muitos, uma referência a Jesus Cristo, que seria o El Salvador da nação. O esporte nacional, o futebol, já foi um elemento disparador de uma guerra entre El Salvador e Honduras, em 1969. E é o país da América Central com a mais extensa cadeia vulcânica. Quanto à sua cultura, El Salvador guarda um rico passado de culturas indígenas que manifestam-se nas danças, narrações e costumes, produto da mistura entre indígena e o espanhol. As festividades populares são sempre acompanhadas de danças folclóricas, trajes e máscaras de grande colorido. Na música, Xuque, também conhecida como música tradicional salvadorenha, é o gênero musical e posteriormente uma dança típica de El Salvador. O prato típico do país se chama pupusa e é feito de tortilhas de milho ou arroz. Elas podem ser recheadas de curtido, que é um tipo de conserva feito com repolho, chicharrón, que é um torresmo, ou carne. Um dos principais ingredientes da cozinha salvadorenha é o milho. Entre os alimentos mais presentes na mesa da população estão as tortilhas, tamales, pupusas e buñuelos de mel. Dentre as principais personalidades do país, destacamos Francisco Antônio Gavidia, que foi um proeminente escritor, educador, historiador, cientista político, palestrante, tradutor e jornalista salvadorenho. Patrícia Ayala, que foi uma mulher de caráter humilde que, em 1930, sem preparação acadêmica, mas ciente dos seus direitos de mulher, desafiou o sistema político-social da sua época, lançando-se como candidata à presidência da República, tornando-se assim a primeira mulher em El Salvador e na América Latina em optar por isso. Aniceto Pocissoca, personagem cômico de Carlos Alvarez Pineda, é considerado o rei da comédia em El Salvador. Vários anos após sua morte, ele deixou um legado impressionante de frases cômicas, que permanecerão por muitos anos na mente de salvadorenhos que o conheceram. O espanhol é a língua oficial e dominante da nação. Algumas comunidades ainda falam seus dialetos nativos, embora em populações pequenas. Línguas estrangeiras também são faladas em partes de El Salvador, especialmente por imigrantes. Muito além de belas paisagens, El Salvador é um país rico culturalmente e muito prazeroso de se conhecer.